Não aguarde perfeição. Realize a sua reforma íntima em clima de paz, porque você terá de viver a encarnação inteira na reforma íntima. Capítulo 4. O segredo da reforma íntima. Este tema me pôs a pensar. E a primeira pergunta que eu me fiz foi: por que não tem espírito puro fazendo palestra ou escrevendo no movimento espírita? Porque o ideal seria que um anjo estivesse escrevendo e nos ensinando os segredos da reforma íntima. Mas eu compreendi que se trata de uma reserva de mercado. Caso os anjos decidam fazer palestra, escrever livros e a exercer as demais atividades espíritas, nós não teremos oportunidade de servir, porque eles vão ocupar todas as frentes de trabalho e não haverá mais serviço para nenhum de nós. Inicialmente, quero pedir desculpas em relação a uma constatação. Quem escreve sobre o segredo da reforma íntima é alguém que ainda não a realizou. É alguém que também luta com suas próprias imperfeições e busca a própria reforma íntima sob as luzes do Evangelho e da doutrina espírita. Mas o primeiro segredo da reforma íntima é o seguinte: imagine que você pegue um avião e, após a decolagem, o comandante informa que teremos de fazer um reparo no ar. Reforma íntima é fazer o reparo de um avião que já decolou. Nós precisamos ter consciência a esse respeito. Você não vai paralisar a sua evolução para fazer a reforma íntima. Você não irá abandonar o seu espaço, o seu ambiente de deveres de trabalho para poder se melhorar. E, além do mais, o fato de ser imperfeito não é uma desculpa para abandonar o seu dever. Porque Deus não espera que você se torne perfeito para fazer o que tem de fazer. Porque sabe que é fazendo o que tem que fazer que você se torna perfeito. A nossa vida, a nossa encarnação, é o meio de nosso aperfeiçoamento e precisamos ter consciência disso. De modo que, se você aguarda ser melhor para trabalhar, digo que a notícia não é boa, pois é melhor trabalhar e aguardar ser melhor. Porque à medida que trabalha, o trabalho age em você e, sem que perceba, a cada dia de trabalho na seara do Cristo, você se torna um espírito melhor. A doutrina espírita demonstra que não importa de onde você veio, não importa de que situação kármica você está vindo, nem o quanto de imperfeição ainda carrega, porque o ponto de partida não é o que vai definir o seu ponto de chegada. Nós, espíritos imortais, criados para a felicidade e para a pureza. Portanto, o nosso destino é a pureza e a bem-aventurança espiritual. No Evangelho, Jesus deixa na plataforma divina 3 orações: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os seres humanos. Pensando neste grandioso projeto, que foi a vinda do nosso governador espiritual Jesus ao orbe, nós ficamos a meditar. Reforma íntima versus perfeição. Na governadoria espiritual do orbe, Jesus conta com assessores divinos, espíritos puros, que já construíram a glória espiritual em seus próprios corações. Espíritos que apresentam altas inteligências e potência inimaginável de sentimento, de amor e de pureza. E por que será que Jesus não trouxe a sua equipe com ele? Poderia ter selecionado 12 espíritos puros e trazido para que eles fossem apóstolos, e 3.000 anjos para encarnarem na Galileia. Imagine como seria o trabalho?
Seria um trabalho sem dificuldades, sem imperfeições e sem falhas. Um trabalho que fluiria sem problema algum. Mas eu lhe pergunto sinceramente, você se identificaria com essa equipe? Certamente que não haveria identificação com os cooperadores do Cristo se eles fossem perfeitos. Às vezes, a pessoa fica sonhando em encontrar alguém perfeito para se casar. Caso você encontre alguém perfeito, fique longe da pessoa. Não leve infelicidade para ela. Já imaginou o que seria conviver com uma pessoa sem defeitos? Você ofende, ela desculpa. Apenas você vai errar sempre. É irritante isso, porque o gostoso da convivência é dividir. Uma hora você erra, outra hora o outro erra. E assim nos vamos revezando nas imperfeições. Um aspecto bastante ilustrativo. Talvez você não estivesse lendo este livro, não se identificasse com o autor, caso ele fosse perfeito. E sabe por quê? Porque somos iguais, porque estamos na mesma caminhada e ansiamos pureza, paz e aperfeiçoamento. É isso que nos identifica. É como correr com um maratonista. O mais importante na maratona não é quem chega primeiro, mas correr, chegar. E nós todos aqui estamos nessa caminhada. Portanto, o primeiro ponto que gostaríamos de frisar em relação ao segredo da reforma íntima. Não aguarde perfeição. Realize a sua reforma íntima em clima de paz, porque você terá de viver a encarnação inteira na reforma íntima. Se você transformar o seu processo de aperfeiçoamento espiritual em guerra, estará sempre inquieto, infeliz, impaciente. E a evolução espiritual é aproveitar a jornada, porque você sempre estará se aperfeiçoando. O único que não melhora é Deus. Deus é imutável. Portanto, Deus está fora da reforma íntima. Por essa razão, quando o doutor da lei indaga Jesus com o elogio, bom mestre, Jesus pergunta para ele, por que você está me chamando de bom? Bom, só o Pai. Nós estamos no caminho da bondade. O ensinamento contido na mensagem denominada A Diferença, nota explicativa 20, Francisco Cândido Xavier, Irmão X, Momentos de Ouro, de autoria de Dr. Bezerra de Menezes, retrata bem a ideia de busca pela evolução espiritual. Em palestra no mundo espiritual, Dr. Bezerra foi questionado por um ouvinte. Doutor Bezerra de Menezes, eu não aguento mais esse movimento espírita e os espíritas, mas para falar a verdade, eu não aguento mais a mim mesmo. Deixe explicar para o senhor o porquê. Porque eu ainda sou invejoso, ainda tenho maldade dentro de mim, sou ciumento, sou às vezes nervoso e irritado, às vezes eu falo mal das pessoas, eu prejudico. Portanto, eu não estou preparado para esse trabalho que o senhor está nos convidando a fazer. Dr. Bezerra ouviu com toda atenção e disse, meu filho, eu também. Todas essas imperfeições que você está dizendo que o movimento espírita tem e que você tem, eu também tenho. O encarnado, por sua vez, que estava desdobrado, arregalou os olhos, impressionado com aquela revelação. E Dr. Bezerra complementou, mas há uma diferença. Antes eu corria na direção de tudo isso. Eu achava bom ser invejoso, fazer mal para as pessoas, ser grosseiro. Eu corria na direção dessas imperfeições. Hoje, a diferença é que eu corro dessas imperfeições. Hoje, nós já compreendemos que cada imperfeição do espírito
lhe traz um gênero de sofrimento. Kardec, inclusive, aborda este exemplo. Ele assevera que o número de imperfeições corresponde ao número de sofrimentos que a pessoa tem na vida. Todas as imperfeições trazem um tipo de sofrimento. Porém, às vezes, nós não temos o olhar para identificar o sofrimento que a imperfeição traz. Vamos à exemplificação. Sou uma pessoa calma. É muito difícil alguma situação me deixar nervoso. Mas outro dia, levando meu filho para a escola, fui fechado por alguém que quase bateu no meu carro. Naquele momento veio à tona o meu passado espiritual. Aquela multidão que vive em mim tomou conta. E eu abaixei o vidro da janela do carro, me preparando para aquele espetáculo de queda espiritual. Nesse momento, meu filho olhou para mim e perguntou: "Tá nervoso, pai?" Eu olhei para ele, pensei no que ia dizer e apenas balancei a cabeça. Em seguida, ele me questionou: "E se ele for alguém que vai nas suas palestras?" Então, eu subi o vidro da janela e respondi: "Aí o papai está desmoralizado. Imagine a pessoa o fecha, você xinga e ela fala: 'Olha, eu assisto às suas palestras, assisto os seus vídeos.'" Nesse momento, eu entendi o que é a bênção do trabalho, porque nós estamos sob vigilância. Porque se nós não temos ainda a bênção da espontaneidade, que é característica dos espíritos superiores, porque os espíritos superiores são bons espontaneamente, nós, pelo menos, temos a bênção da disciplina. Somos um jumentinho com a carroça. Temos vontade de nos comportar feito um jumento, mas a carroça não deixa. E é por meio desse clima de disciplina e de esforço espiritual, com serenidade e paz, nós vamos reformando o avião enquanto ele voa. O carro de nossa vida está em movimento. Eu vou usar outra metáfora. É como reformar uma casa com todo mundo morando dentro dela. Essa é a reforma íntima. Se você não conduzir com muita calma, vai se desesperar. É por essa razão que os espíritos nos esclarecem que um dos elementos da caridade é a indulgência. Indulgência é quando você faz uma coisa e quem o ama diz: "Ele está nervoso, não dormiu bem, está com um problema." Isso significa que as pessoas que nos amam têm uma cota maior de tolerância para com aquelas partes de nós que ainda não foram iluminadas. Quem é capaz de viver sem indulgência? Qual relacionamento humano sobreviveria sem indulgência? Nós não pensamos nisso. É um fator importante. A indulgência que recebemos é também aquela que damos. Quem é mãe, quem é pai sabe disso. Você precisa ter altas doses de indulgência para com os filhos, porque se você quiser corrigir todas as imperfeições ao mesmo tempo, vai enlouquecer seu filho ou ficar louco. E a vida vai perder o sabor, vai perder o sentido. Há de ter felicidade também na jornada, e é por isso que Chico dizia com toda simplicidade seu jeitinho: "Eu me sinto como um verme, como uma lesma que rasteja." Então você fala: "Nossa, coitadinho do Chico." Mas veja como ele complementa: "Uma lesma que rasteja sempre para frente." Quantos de nós está rastejando em círculo? O importante é que o progresso, ainda que pequeno, seja constante e para melhor. E quando nós nos voltamos para a história da vida dos cooperadores do Cristo, a história real, nós entendemos a razão de Jesus ter escolhido Simão Pedro,
para ser o líder do colégio apostólico. Simão Pedro, primeiramente um ancião em uma sociedade patriarcal, ele era machista. Nós precisamos entender isso. Ele não aceitou Maria Madalena para trabalhar com eles na casa do caminho. Após se converter, ela passou a cooperar. Ela foi a primeira a receber de Jesus a mensagem da imortalidade da alma. No entanto, ela procurou trabalho, mas Simão Pedro não a aceitou. Ah, Maria, não tem jeito. Teu passado te condena. Você ficar aqui convivendo com a gente não vai ser possível. Não podemos te aceitar. E ela teve de buscar trabalho em outro local. Além disso, Simão Pedro era nervoso, bravo. Quantas vezes ele se precipitou ao ponto de Jesus chamar sua atenção? Muitas vezes. E por que nós falamos do caso especial de Simão Pedro? Porque ele acordava, tomava café e Jesus estava com ele tomando café. Pescador toma café cedo. Ele ia para o barco pescar, Jesus estava ao lado dele. Ia almoçar, Jesus almoçava com ele. Jesus dormia na casa dele. Isso durante 3 anos e, no entanto, ele teve dúvidas, titubeou no momento em que Jesus caminhava sobre o lago. E no momento mais importante, ele, corajoso, mas também impulsivo e impetuoso, disse: Mestre, eu jamais vou te trair. Nesse momento, Jesus olhou e falou: Simão, o dia não vai nem amanhecer e você vai me negar, não uma, mas 3 vezes. E quando Simão Pedro pronunciou a terceira negação, foi que ele entrou no verdadeiro processo da reforma íntima, que é quando você se enxerga realmente do tamanho que é. Porque, aos nossos olhos, tem uma característica peculiar, a de aumentar a nós mesmos e diminuir o outro. Você se olha no espelho, se vê sempre maior do que é verdadeiramente, e o outro sempre menor. E naquele momento, Simão Pedro pôde se enxergar do tamanho que ele era, e se enxergar do tamanho que se é consiste no primeiro passo. Porque você não será capaz de melhorar algo que não vê que precisa ser melhorado. Esse é o primeiro segredo: ver, enxergar, assumir, aceitar. Eu sou desse tamanho. As minhas dificuldades, lutas e lições são essas. Sem isso, não há como melhorar aquilo que acho que já é bom, que era o caso de Simão. O amor verdadeiro. O mais importante é que a escolha de Jesus jamais se baseou no fato de Simão ter ou não ter imperfeições. Jesus sabia das imperfeições de Simão. Todavia, o elegeu para ser o líder dos apóstolos, e o elegeu antes mesmo dele o negar, sabendo que ele o faria. Aqui vem o segundo ponto que precisamos entender, que se refere ao ato de amar. Uma mãe, por exemplo, ama mais seu filho hoje do que quando ele não sabia andar. Qual mãe passa a amar mais o filho porque ele ficou melhor? A mãe ama e ponto final. A experiência mais maravilhosa que eu tive na vida em relação a isso foi quando eu estava à frente de uma vara criminal, presidindo a cadeia pública de uma comarca. Por quê? Porque naquela oportunidade eu me dei conta de que todos os presos, em sua maioria, tinham mãe. Eu sentenciava, prendia e logo a mãe chegava e naqueles momentos eu podia testemunhar realmente o amor. Porque o amor verdadeiro não espera que o ser amado esteja perfeito ou que ele melhore para ser amado. Isso não é amor, isso é concurso. Fique melhor, desempenhe mais, assim você faz a prova e se for bem-sucedido eu te amarei. O amor não aguarda desempenho.
O que isso quer dizer? Quer dizer que você já é amado por Deus e ponto final. Você sempre foi amado, e não há tolice, estupidez, maldade ou crueldade que você faça que seja capaz de diminuir 1 centímetro do amor que Deus tem por você. Não perca seu tempo provocando Deus. Tudo o que fizer em termos de bobagem, loucura, crueldade, trará sofrimento para você. Entretanto, o amor de Deus não vai mudar em nada. Você não precisa virar um anjo para ser amado, pois já é amado. Você não é capaz de alterar os atributos de Deus. Nós ainda não conseguimos entender essa verdade, porque o nosso amor é ainda um amor comerciante, é um amor retribuição. Mas o amor divino é fonte que jorra, porque Deus é o amor da criação. Ele é perfeição e amor supremos e permanece nos amando, independentemente do nível de evolução em que estagiemos ou os equívocos que porventura estejamos cometendo. Um recorte de Nosso Lar, livro nota 10, 21, livro de Francisco Cândido Xavier e André Luiz, que me surpreendeu profundamente ao longo de todo o livro e ilustra a nossa explanação, refere-se à intercessão por amor. André Luiz vivia em uma cidade do interior, filho de fazendeiro rico e bem-sucedido. O pai, fruto de uma sociedade patriarcal e cuja esposa era do lar. Sentia-se poderoso, custeando o curso de medicina do filho no Rio de Janeiro e mais 2 amantes. A mãe, dedicada à família, cumpria os deveres que Deus lhe havia colocado nas mãos. Com o passar dos anos, o filho do doutor desencarnou e permaneceu no umbral por 8 anos. O pai e as 2 amantes, provavelmente, foram para um lugar um pouco mais extremo do que o umbral. Mas e a mãe? Ela foi para uma colônia superior ao Nosso Lar. E a história se desenrola. André Luiz, sabendo da situação do pai, busca ajudá-lo, porém sem sucesso. Ao reportar à mãe acerca de sua tentativa mal-sucedida de ajudar o pai, porque às vezes não conseguimos sair das dificuldades, não por falta de ajuda, mas por teimosia. A mãe faz-lhe uma grande revelação. Eu vou voltar à terra e receber seu pai de novo como marido. E quanto às 2? Perguntou André Luiz. Vou recebê-las como filhas, respondeu o nobre espírito. São os mecanismos de amor da justiça divina. Vamos construir a cena. O pai de André Luiz, encarnado em algum lugar do Brasil, casado e com 2 filhas lindas a quem ensinou apenas coisa errada. O que vai acontecer quando elas chegarem à adolescência? Certamente vão aflorar nessas 2 criaturas todos os vícios que ele, o pai, anteriormente construiu. Portanto, é a lei que, pelo amor, seja ele agora o educador das 2, aquele que vai transformar. E vamos ainda imaginar no casamento dessas moças, o pai tendo de entregá-las e não querendo entregar. Portanto, é no ambiente sagrado do lar o lugar perfeito para a renovação. Essa é a lição. Floresça onde está plantado. É por isso que nós precisamos ter um olhar especial para os lugares onde Deus nos coloca. Mas nem sempre nós temos. Eu me recordo que quando iniciei a carreira de juiz, cheguei em uma cidadezinha. A cidade é boa, mas para mim era difícil morar lá.
Tanto que, quando eu adentrei a cidade, me sentei na praça e chorei, pois teria de ficar ali por aproximadamente 3 anos. Eu era o juiz da infância. E no dia seguinte fui chamado por uma freira que dirigia uma instituição que abrigava meninas em situação de risco, vindas de famílias desestruturadas. Eram meninas que às vezes não tinham pai, não tinham mãe. A intenção da religiosa era me apresentar à instituição e conversar sobre os problemas. Quando a freira abriu a porta da instituição para me receber, olhou para mim, viu aquela tristeza estampada em meu rosto e disse: Doutor, eu posso dizer uma coisa? E eu disse: Pode, por favor. Ela continuou: É que eu estou sentindo que Deus está me pedindo para dizer que a gente precisa aprender a florescer onde Deus nos plantou. Eu emudeci. Que lição! Aprender a florescer onde Deus nos plantou. Esse é o segundo segredo da reforma íntima. Não espere um jardim ideal para você florescer. Floresça antes, onde Deus o plantou. Talvez onde você está seja a última esperança de Deus. Ele conta com você e é pelo seu intermédio que virá a renovação. Nós precisamos entender, compreender esses mecanismos da vida, cooperar exatamente ali onde você não acredita ser o melhor. Podemos questionar, mas logo aqui, nessa situação, meu Deus! Eu me recordo de que na mocidade eu participava de todo tipo de tarefa na casa espírita, porém não gostava de falar em público. Gente, pelo amor de Deus, dessa tarefa eu não gosto. Eu não gosto de falar para público grande. Hoje eu tenho de ouvir todas as minhas palestras e o primeiro ouvinte sou eu. Essa é a bênção da doutrina espírita. Contudo, o que eu estou tentando dizer é: floresça. Não escolha tanto o lugar, até porque nós não temos controle das circunstâncias. Mas seja com o poder que você tem nas mãos, o melhor que puder ser, e tão somente dará sua contribuição pessoal, intransferível, única, onde Deus o colocou. Essa é uma lição que eu trago presente comigo, e todas as vezes que surge esse tipo de situação. Ah, mas essa é uma tarefa pequena, tarefa grande é falar para um tanto de gente. Eu me reporto às personagens Alcione, Lívia, esposa de Públio Lentulus. Nota 22, segundo o livro Há 2000 anos, o senador romano Públio Lentulus foi uma das reencarnações de Emmanuel, mentor de Chico Xavier. E também no episódio narrado aqui acerca da mãe de André Luiz. Diante desses espíritos que aos nossos olhos preconceituosos e distorcidos pode parecer que tais pessoas viveram uma vida pequena. E, no entanto, hoje são almas iluminadas, porque floresceram com todo o potencial onde foram plantadas. Eu me questiono, o que é ser grande nesse mundo? O segredo é: ninguém é fiel no muito, se não for fiel no pouco. Se você não floresceu no pouco, não vai florescer no muito. Deus não está preocupado com o tamanho. Você pode pensar, trabalho grande é aquele que tem alcance mundial. Mundial do quê? De um planeta? O que é um planeta para Deus? Nós sempre seremos pequenos para Deus. Por isso, Deus não está preocupado com o tamanho e quantidade, mas com a qualidade de seu gesto.
porque a pessoa caridosa é caridosa dentro de casa, com 4 pessoas, com 5, com 2. Não há necessidade de uma multidão para mostrar a caridade que se faz. E essa consciência nós vamos alcançando aos poucos. Armadilhas da reforma íntima. Eu queria falar a respeito de algumas armadilhas da reforma íntima. Já abordamos alguns passos: humildade, reconhecimento da imperfeição, importância de fazer a reforma íntima com paz, com tranquilidade, lembrando que você está reformando um avião em pleno voo. Nós fazemos a reforma enquanto vivemos, trabalhamos e ficamos melhor. Contudo, há alguns segredos aos quais nós precisamos dar atenção. No foco de nossa reforma íntima, temos de atentar para 3 elementos. O primeiro é o egoísmo, o segundo é o orgulho e o terceiro, o interesse pessoal. Quando Kardec indaga aos espíritos, a abstração feita dos vícios e das imperfeições é o que caracteriza os espíritos imperfeitos? Em resposta ao questionamento de Kardec, o interesse pessoal, coisa rara é no mundo do desinteresse total. Quando eu li essa questão, passei a refletir por que anteriormente considerava que, se fossem tirados todos os vícios e imperfeições de uma pessoa, ela se tornaria espírito puro. Todavia, há um terceiro elemento, o interesse pessoal. O que realmente qualifica o espírito de puro é o agir desinteressadamente. Para nós, ainda é uma tarefa muito árdua, uma vez que sempre buscamos a preservação e a reserva de nosso interesse pessoal. Na Grécia, desenvolveu-se um mito a respeito de um jovem muito belo que um dia teria se embrenhado em uma mata e encontrado um lago. Ao olhar para as águas do lago, ficou tão apaixonado pela imagem que viu que, na tentativa de alcançá-la, caiu no lago e se afogou. Naquele lago teriam brotado uma planta que leva o seu nome, Narciso. Narciso era alguém encantado e apaixonado pela própria imagem. Em Fonte Viva, nota explicativa 23, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Capítulo 101, Emmanuel apresenta uma mensagem intitulada A Cortina do Eu, que eu gostaria de fazer para a nossa reflexão a respeito de reforma íntima. A mensagem fala do nosso ego, que se assemelha a uma cortina que impede a nossa visão sobre a vida. Tal qual Narciso, somos apaixonados por nós mesmos. Tão apaixonados que ainda não enxergamos o outro, não enxergamos a vida. Tudo por causa de uma cortina, a cortina do eu. Emmanuel ditou essa mensagem ao comentar o versículo 21 do capítulo 2 de A Carta de Filipenses, em que Paulo de Tarso escreve: procuram atender aos seus próprios interesses, não aos interesses de Jesus Cristo. Paulo de Tarso comentava sobre os maus trabalhadores, falava dos servidores inadequados da seara do Cristo, cuja característica era a imperfeição. Eles trabalhavam para Jesus, amavam Jesus, aplaudiam Jesus. Hoje falamos o nome de Jesus, choramos, ficamos emocionados, mas porque somos servidores imperfeitos? Porque buscamos nossos próprios interesses, não os interesses do Cristo. Emmanuel ainda ensina: em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina da ligação com o Pai. Essa é a mensagem central do Evangelho. O Evangelho quer que você esteja em comunhão com Deus, porque o dia em que atingir a comunhão com Deus, nunca mais existirá solidão,
nem desamparo. Antes, vencerá qualquer dificuldade, porque sentirá Deus junto a você permanentemente. Você quer isso? Eu quero. Entretanto, trata-se de uma ciência divina e demora muitas encarnações até chegarmos nesse estágio. Primeiramente, você começa com internet discada, que é pelo menos o estágio em que eu me encontro. De vez em quando dá sinal. Aparece aquela frequência e eu sigo uma conexão com Deus e fico animado, cheio de esperança, acreditando que vou conseguir. Mas o sinal cai, geralmente na hora do download. Você está com a conexão e pergunta: o que eu devo fazer? Puf, caiu o sinal. Mais além, você progride espiritualmente e consegue uma conexão 1G, uma conexão um pouco melhor. Você se aperfeiçoa, reencarna, sofre, luta, trabalha e obtém uma conexão 2G. Você passa a sentir a presença divina, o amparo, a intuição. Você se aperfeiçoa e começa a participar do nível dos espíritos superiores, que é uma conexão 3G. Essa conexão é um espetáculo. Permite fazer download, assistir a vídeo longo. Nesse patamar, então, os espíritos que conseguem permanecer conectados por muito tempo. Eles emanam paz e certeza de que Deus está no comando. Consequentemente, eles progridem ainda mais. E vem a internet 4G, 5, 6, e de vez em quando surgem alguns espíritos que parecem ter uma antena somente para eles. É a conexão direta, sem queda, aquela que baixa um filme em meio segundo. Nós estamos aqui em um curso para melhorar nossa banda de internet, nossa conexão com Deus. Contudo, Emmanuel salienta que, por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida, porque o nosso ego é uma cortina. Esse é o grande desafio da reforma íntima, porque eu olho para todo mundo e me procurando. Nós olhamos para as pessoas procurando por nós mesmos. Esse é um desafio. Não tem problema você procurar alguém com quem tem afinidade. Isso é da lei. O problema é desvalorizar quem é diferente, porque quando você desvaloriza quem é diferente, está dizendo que Deus errou porque criou alguém diferente de você. Por que Deus não criou todo mundo igual a mim? Você já pensou todo mundo cheio somente de você? Você sai para assistir uma palestra e é você o palestrante. Você vai à padaria, o atendente é você. No restaurante, é você quem vai servir o prato. É você quem faz a comida. Na hora de se casar com a pessoa, é você. Tem um filho, é você. Só tem você. Imaginou que mundo desagradável, que coisa desanimadora, um mundo em que todo mundo é igual a você, até fisicamente? O que aconteceria se isso fosse possível? Você certamente não aguentaria. Se nós realmente estamos à procura de comunhão com Deus, precisamos nos esforçar para entender a perspectiva de Deus. Para exemplificar, eu tenho 2 filhos e alguém fala, escolha um. Não escolho. O que pode acontecer é de se ter mais afinidade com um do que com o outro, ter mais proximidade. Isso é natural, mas dizer que prefere um ao outro, isso não existe. A diversidade é um dos atributos de Deus. Toda obra da criação é rica em diversidade. Imagine uma lei que entrasse em vigor amanhã no Brasil. Todos os cachorros serão de uma só raça. E se escolherem uma raça que não é do seu cachorrinho? Parece surreal a ideia, mas às vezes nós nos comportamos desse modo diante da vida, com essa incapacidade de reconhecer o outro diferente de mim. Por quê?
porque tem uma cortina do eu impedindo a minha visão. Emmanuel prossegue. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem. Em outras palavras, vamos examinar o trabalho no bem de que somos cooperadores iniciantes e observamos que, mesmo em assuntos de virtude, a nossa porcentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Nós somos servidores, trabalhamos no bem, mas com muito capricho. Caprichos são exigências descabidas, não razoáveis. Emmanuel dá um exemplo. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Em tudo e em toda parte, dizemos: nossa, mas essa instituição é tão parecida comigo, e nos apaixonamos por aquela instituição. Saímos pelo mundo procurando espelho. Espelho meu, espelho meu, a cortina do eu nos seres mais queridos. Observemos o mecanismo. Nós nos amamos tanto que, se os familiares demonstrarem pontos de vistas diferentes dos nossos, ainda que superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Enquanto a pessoa pensa igual a nós, recebe afeição. Se ela pensar melhor, retiramos a afeição instintivamente. O que significa isso? Significa um fenômeno muito curioso na reforma íntima. Quando você começar a melhorar, algumas pessoas vão passar a amá-lo menos, e muitas vezes essas pessoas são as mais próximas de você. Porque enquanto você era igual a elas, o amor jorrava feito uma cachoeira. Mas você melhorou, não reflete mais a pessoa integralmente. Por sua vez, o outro tira um pouquinho de amor, e algumas vezes nós fazemos exatamente igual. Mas a pessoa melhorou. Por isso mesmo, ela melhorou, deixou de ser igual a mim. Redução da afetividade. Nós temos de estar preparados para enfrentar e também preparados para não fazer o mesmo. A nossa dose de amor deve permanecer constante, mesmo que o outro mude para pior ou para melhor. Este é um segredo da reforma íntima. E Emmanuel complementa: nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que exteriorizam o nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima das nossas, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Hoje, um dos meus maiores temores refere-se à casa espírita. Quando uma casa espírita melhora, alguns frequentadores e trabalhadores deixam de comparecer, pela razão de ela não refletir mais aquelas personalidades que fundaram a casa. Evoluiu, por sua vez. A pessoa não se enxerga mais na casa e diminui o interesse. Ela não verbaliza, mas passa a frequentar menos. No entanto, quando ela desencarnar, não será preciso dizer por que estará gravado no perispírito. E por conseguinte, os benfeitores questionarão: pois é, você diminuiu o interesse pelo trabalho. Ah, mudou muito. Eu sei, meu filho, melhorou muito. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Emmanuel assevera: se nós nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade,
a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que eles se sentem constrangidos. Por conseguinte, você está em posição melhor e ajuda, e a pessoa lhe agradece por 1 ano, 2, 5, 10 anos, e você sente prazer. Por quê? Porque você acha que foi generoso. Raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Você já percebeu que toda vez que falamos em caridade nos imaginamos ajudando alguém? Contudo, a posição contrária é mais difícil. Imagine-se deprimido, entrando na casa espírita e sendo ouvido e aconselhado. Esse é o desafio da parábola do bom samaritano, em que o doutor da lei pergunta: quem é o próximo? Jesus o leva pela imaginação a assumir o lugar daquele homem caído no chão e ainda o faz se perguntar: se fosse você o caído, quem seria seu próximo? Quem te estendeu a mão? E é muito bom quando você tem o recurso que pode atender o necessitado. Difícil, porém, quando se é o necessitado. É muito confortável trazer uma palavra de consolo, o difícil é precisar de uma palavra de alento, porque nesse momento abre-se a cortina do eu e percebemos que o mundo é muito maior do que nós mesmos. Há mais seres além de mim. Há muitas pessoas valiosas e elas não se parecem comigo. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vício e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Essas são as armadilhas às quais nós precisamos ficar atentos. Segundo Emmanuel, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e, além dela, arrebata-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, em que aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor de nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. As experiências da morte, da dor e do sofrimento abrem a cortina. Emmanuel denomina a desencarnação de mão niveladora da morte, porque no primeiro segundo depois de morto, todo mundo é igual. Vamos imaginar, você acaba de desencarnar e diz: mas eu tenho 300 imóveis. E seu guia rebate: tinha, já estão divididos no seu velório. E eu não me refiro somente a bens físicos, mas também a funções, ocupações. Para a mão niveladora da morte, não há melhor nem pior, é tudo igual. Nós desencarnamos igualmente. A única diferença incide no aproveitamento da encarnação. Na obra Voltei, nota explicativa 24, de Francisco Cândido Xavier e irmão Jacó. Um recorte bastante divertido que exemplifica a nossa explanação. Irmão Jacó, nome fictício de Frederico Finger, o homem que trouxe o disco de vinil para o Brasil, dono da Odeon, amigo pessoal de Thomas Edison e diretor da Federação Espírita Brasileira. Quer dizer, um homem influente, foi doutrinador do início do século XX e bravo. Era desse jeito que conversava com os espíritos. Chegava a apontar o dedo. Esse homem era tão bravo que um dia deu voz de prisão a um espírito. Você está preso. Mas, um dia, irmão Jacó desencarnou. No velório compareceram 2 espíritos que ele doutrinara e que haviam discutido com ele na reunião. E os espíritos ficaram no ambiente,
aguardando-o sair do corpo. E um comentou com o outro: pois é, agora eu quero ver a condição espiritual dele, porque ele falava tanto. E após certo tempo, o irmão Jacó desprendeu do corpo e os dois irmãos aguardavam. Perplexo, eles disseram: agora nós queremos ver. Nossa, olha a luzinha dele, quase não tem luz, está quase igual a gente. E os dois começaram a rir. E no momento em que Frederico Finge olhou para si e constatou que sua luzinha era fraca, esmaecida, ele se sentiu profundamente deprimido. Foi Dr. Bezerra de Menezes que veio em seu auxílio. É muito importante pensarmos nesse aspecto do processo da reforma íntima, que é tirar essa cortina do eu, porque às vezes não somos capazes de reconhecer, de ver qual é nossa real situação. Nesse sentido, a morte é essa mão niveladora. Outra mão niveladora que torna todos os seres humanos iguais é a dor. Independentemente de credo, cultura ou classe social, a dor nivela a todos. Quando um evangélico enterra um filho, por exemplo, dói mais ou menos do que quando um espírito enterra? Dói igual. A dor, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos iguala. Vem a poderosa força da doutrina espírita que fala para a dor humana. O Espiritismo não está preocupado se você é judeu, muçulmano, evangélico, católico, mãe de santo ou pai de santo. Ele fala para a sua dor. Pode amar sem medo, porque você nunca vai perder quem você ama. Ninguém morre. E o Espiritismo diz mais: vai passar. Não importa a tormenta que está causando um terremoto em sua existência, porque nós somos peregrinos da eternidade. Nós somos espíritos imortais em uma marcha surpreendente. Cada trecho da jornada certamente vai deixá-lo perplexo, mas você prossegue vivo. Por isso, a força com que o Espiritismo fala a todos os corações do planeta Terra, sem a intenção de tirar ninguém da sua religião. O Espiritismo vem apenas trazer consolo para cada um no lugar onde Deus os plantou. Às vezes, o indivíduo nasceu para ser budista, é o compromisso dele. Então, por que tentar trazê-lo para o grupo espírita? O Espiritismo é o consolador prometido da humanidade para todas as crenças, religiões, povos, culturas, gêneros e opções sexuais, para todos. Até hoje, eu vou confessar que eu me surpreendo com essa força consoladora da doutrina, porque o amor não tem fim. Outro dia eu estava em uma reunião mediúnica, quando uma entidade se manifestou, chamando uma pessoa que estava chegando à reunião pela primeira vez. Diante da pessoa, um espírito feminino disse: você não se recorda de mim com a memória da carne. Agora, nesse corpo que está, você não é capaz de se lembrar de mim. Mas eu vim dizer que eu te amo como uma mãe. Eu te avaliaria quantas vezes fossem necessárias. E eu não me esqueci de você. A pessoa ficou chocada e o espírito, por sua vez, complementou: o que mais me dói é quando você diz ou pensa que está desamparado, porque eu nunca saí do seu lado. Você já se imaginou mãe no mundo espiritual acompanhando um filho que já se esqueceu de que é seu filho? E não sabe mais quem é você? E às vezes essa pessoa está em uma luta, passando dificuldade porque a encarnação é uma prova atrás da outra e ela se sente sozinha. Todavia, você está do lado, mas ela não se lembra de você. Acho que esse espírito não aguentou, e no primeiro dia que a pessoa foi à reunião, os espíritos falaram: é para trazer o fulano aqui para a mesa. Trouxeram, e o espírito fez um desabafo. Pare de falar que está sozinho. Eu nunca saí do seu lado em nenhuma das dificuldades que você passou. Desamparado, você nunca esteve.
E por fim, reforma íntima. Sem essa certeza e desespero não é melhoria. Porque eu me transformo e encontro forças para me tornar melhor, porque eu sei que valeu a pena. Eu sei que vou viver, que o amor vai durar, que eu vou poder corrigir e reparar. Eu sei que serei puro e que a minha própria luz vai brilhar. E um dia todos nós tomaremos posse de nossa herança de felicidade, sem mescla de felicidade, sem oscilação, que é a felicidade dos espíritos puros.